Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aqui às nossas atividades para o curso de formação continuada em pedagogia hospitalar e hoje a aula é sobre a importância da aprendizagem na vida da criança hospitalizada. Então, vamos lá. Geralmente, o horário de funcionamento dos hospitais, das classes hospitalares, é no período da tarde, para que não possa atrapalhar as rotinas médicas das crianças, porque no horário da manhã ele costuma ser mais intenso para as crianças, já que muitos acontecimentos médicos ocorrem nesse período e muitas vezes eles se intercalam com a rotina da classe, como diz Fonseca no ano de 2003, abre aspas, a necessidade do aluno de se ausentar da classe para fazer exames médicos ou a chegada de visitas tanto para a criança quanto para a classe hospitalar. Este momento pode ser encarado como um contratempo, mas em um cenário hospitalar, o atendimento educacional faz parte da rotina de uma classe hospitalar. Então, gente, quando se tiver alguma situação de que você está naquele momento de aprendizado com a criança e a criança precisa ser levada para algum outro ambiente do hospital, ela precisa fazer um exame, algum outro procedimento, esse fato ele não pode ser enxergado como se fosse um estorvo, porque isso é normal no ambiente hospitalar. Inclusive, esse horário que fala das visitas e tal, realmente, uns meses atrás, o meu pai estava internado numa semi-UTI. E o horário da visita era na hora do almoço, entre o meio-dia e 1 hora. A gente ia lá e ele estava almoçando. E eu acho que é para isso mesmo, porque de manhã ele fazia vários exames. Fazia exame de sangue todo dia, fazia eletrocardiograma, enfim. Aí meio-dia era para você não atrapalhar ali a rotina hospitalar da pessoa. Deixa eu mudar aqui pra gente poder enxergar, né? As atividades, elas precisam acontecer de maneira linear, onde existe um começo, um meio e um fim. O professor ele precisa ter a ciência de que cada dia precisa de um planejamento muito bem estruturado e flexível. Segundo Ribeiro, quando o professor vai se organizar, ele deve destacar alguns pontos para que o ensino oferecido tenha sentido e significado. Agora eu vou ler esse trecho que eu destaquei aqui para vocês no slide. A finalidade educativa pretendida com a realização da tarefa há que se ter presente qual o objetivo da proposição desta tarefa, tendo em vista as prioridades educativas, aquisição de conhecimentos, aquisição de hábitos, desenvolvimento da autonomia, criatividade, entre outras coisas. Uma tarefa desarticulada de um contexto desencadeador de processos mentais está fadada ao fracasso, pois se continuem para um aluno como ações fragmentadas. Então, gente, não adianta você passar para a criança uma atividade que não tenha um contexto muito bem estabelecido, que não tenha um tema muito bem colocado, porque senão a criança só vai fazer atividades ali, um amontoado de atividades isoladas. O tempo das atividades, tarefas. Delimitar o tempo das atividades é essencial a um planejamento cuja intenção seja a construção do conhecimento. A mobilização do aluno para a realização da tarefa depende do desafio que lhe é proposto. Atividades longas demais despertam a concentração dos alunos e acabam por desgastar a própria atividade. O tempo proposto para a atividade serve inclusive de elemento auxiliar da avaliação dos processos desencadeados pelo aluno na construção de sua aprendizagem. Torna-se um indicador para o planejamento. Cabe esclarecer o tempo expresso em sua dimensão quantitativa,
não garante a qualidade ou efetividade da realização de uma tarefa. Gente, se uma criança ela recebe uma atividade que demora muito para fazer, que está muito difícil, ela vai perder totalmente a concentração e ela vai perder a vontade de fazer aquela tarefa. E uma atividade que seja demorada para se realizar, não significa que seja uma atividade boa, enriquecedora. É muito melhor você dar uma atividade que seja qualitativa do que quantitativa. Agora vamos para as outras frases. Então, gente, para a gente conseguir planejar tarefas que sejam feitas de maneira rápida e que atinjam os objetivos de aprendizagens pretendidas ali pelo professor hospitalar, é preciso estratégias e planejamento, proposição e organização da tarefa. Os materiais didáticos por si só não orientam a realização das tarefas. É função do professor oferecer paulatinamente aos alunos os esquemas de assimilação necessários à realização da tarefa. Se as instruções não forem precisas ou os critérios suficientes explicitados, os resultados ficarão comprometidos. É possível que a própria tarefa não seja realizada de modo a não evidenciar exatamente o que pretendia inicialmente. Um outro ponto a se destacar diz respeito a intervenções que o professor faz durante a realização da tarefa. Dosar essa intervenção é uma habilidade a ser desenvolvida. As sequências de aprendizagem precisam ser planejadas criteriosamente de modo a garantir que a aula seja percebida pelo aluno como um todo, e não como um conjunto de atividades isoladas. Então, gente, aqui fala muito de que você, como professor hospitalar, não deve também ficar todo o tempo ali fazendo interferência desnecessária na tarefa da criança. Toda hora você ficar ajudando, toda hora você ficar ali em cima da criança. Ela precisa também pensar um pouquinho, raciocinar um pouquinho, fazer as interferências quando realmente for necessário e realmente precisar, né? Então, as tarefas precisam ter uma finalidade e precisa ter em vista os objetivos propostos, visando as prioridades educativas, seja elas aquisição de conhecimentos, aquisição de hábitos, desenvolvimento da autonomia, criatividade, entre outras coisas. Uma tarefa que não tem contexto, ela está fadada ao fracasso, porque pode resultar para as crianças como ações isoladas e fragmentadas. Opa, fui muito para frente. O tempo em sua dimensão quantitativa não garante a realização da tarefa. Então é preciso organização, estratégia e planejamentos que garante que o ensino seja efetivo e faz com que o aluno perceba o conteúdo como um todo e não como um amontoado de atividades. Fonseca, 2003, destaca que é muito importante que o professor converse com os enfermeiros antes do início ali das aulas, mais ou menos por volta de uma semana antes, para o professor poder saber quais as crianças vão receber alta, a idade das crianças e as crianças que têm alguma necessidade aparente, porque essas informações o professor vai usar como base para a criação do seu planejamento. E lembrando, na classe hospitalar, você precisa fazer um planejamento diário, não são semanais ou bimestrais, é planejamento diário. O modo de atendimento de um pedagogo hospitalar,
as suas estratégias pedagógicas usadas, elas não favorecem o desenvolvimento das crianças, mas minimizam o sofrimento, além de diminuir o tempo de internação, como diz Fonseca e Cecim Apud Guimarães. Deve-se levar em conta que uma criança ou um adolescente numa fase única do desenvolvimento psíquico e cognitivo, que é capaz de se queixar quando se sente mal e de dizer quando precisa de mais estímulo, tanto na educação como na sua recuperação. Carvalho e Magalini, 2002, dizem que os objetivos principais de uma classe hospitalar é a diminuição do trauma hospitalar. Ela procura despertar o interesse do aluno, respeitando e estimulando a criança. Dessa maneira, as suas autoestimas, as suas dificuldades escolares, garantir continuidade na vida escolar, possibilitar momentos prazerosos, dar continuidade aos estudos do aluno internado, motiva a criança, evita o fracasso escolar e o abandono. A classe é para uma criança um elo com o mundo, em um lugar que existe desconforto. Ela encontra uma maneira de conseguir esquecer um pouco do sofrimento ali que ela esteja passando. Uma das características da pedagogia hospitalar é de lidar com crianças e adolescentes com diversos tipos de doença, que não estão possibilitadas de frequentar uma escola regular. Dificuldades de locomoção, imobilização parcial ou total, o horário de aplicação de medicamentos, restrições alimentares. E o desânimo geral vindo de um determinado tipo de doença são condições da classe hospitalar. Bom, gente, eu dei uma pausinha aqui, mas vamos continuar. Vou começar desde antes, porque meus gatos aqui estavam brigando. Então, gente, uma das características da pedagogia hospitalar é de lidar com crianças e adolescentes com diversos tipos de doenças, que por esse motivo, né, elas não podem frequentar a escola regular. Dificuldade de locomoção, imobilização total ou parcial, o horário de medicamentos, restrições alimentares, desânimo vindo por ser característica de algum tipo de doença, são condições de uma classe hospitalar. Mas, apesar disso, como fala Magalini Carvalho, Apud Matos, as crianças têm sonhos, desejos, necessidades, assim como qualquer outra criança, mas deve-se ter em vista de maneira integral. Ela deve ser vista de maneira integral, sendo estimulada e envolvida em tarefas do dia a dia para que aconteça o seu bem-estar, conforto e, assim, a sua melhora na saúde. São muitos motivos para que uma criança fique descontente, pois os procedimentos médicos, eles são muitas vezes desconhecidos por parte da criança. Eles provocam medo, fantasias, enfim. Também pode acontecer da doença ser encarada pela criança como uma punição, e às vezes ela se sente culpada por estar doente. Ortiz Apud Oliveira diz que a criança está em uma situação caótica e, consequentemente, resulta em mudanças subjetivas de sua vida. Qualquer pessoa, tanto a criança como o adulto, eles se sentem sem identidade, se sentem mais um número no hospital. Então, gente, mais uma vez é aí que vem o auxílio do pedagogo hospitalar, porque o atendimento educacional, ele é muito favorável
para a melhora da criança, porque se a criança ela está aprendendo coisas, ela está vendo que ela está conseguindo aprender, ela está conseguindo brincar, a autoestima dela melhora. E também ela vai esquecer um pouco ali da dor, enfim. O atendimento educacional de crianças e adolescentes hospitalizadas, ele está assegurado pela Declaração da Criança e Adolescente Hospitalizadas. O direito da criança é desfrutar de alguma recreação, programas de educação para a saúde e acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência no hospital. Esse direito, gente, ele está garantido em lei do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Resolução número 41 de outubro de 1995. Assim como fala Cecim e Carvalho, a criança ela consegue se recuperar muito mais fácil, porque ela percebe que mesmo doente, ela pode brincar, ela pode aprender, ela pode criar e ela também pode principalmente construir relações. E é assim a criança ela se torna mais ativa perante a sua situação. Ela não fica numa posição de tristeza, de desânimo, ela fica mais ativa, mais esperançosa. Então, são duas formas de acompanhamento educacional, que é com as crianças com internações eventuais e crianças com internações extensas. Opa! O afeto, gente, ele é muito importante no período da internação, porque é um período muito delicado da vida da criança. O professor, ele precisa deixar bem claro por que dele estar ali, mas ele também precisa deixar claro de que ele não é uma mãe substituta, uma tia ou uma psicóloga. Gente, no vídeo anterior eu falei que o professor hospitalar, ele ia ser uma espécie de psicólogo. Não, gente, eu falei isso do jeito, não do jeito literal da palavra, eu falei do jeito figurado, no sentido da gente precisar ser um pouco psicóloga, porque a gente tem que aprender a escutar a criança e assim como um pedagogo faz, mas tem que ser uma escuta que gere uma conversa, alguma coisa gostosa, não somente você ficar quieto olhando para a criança ali, ela falando. Em alguns casos, o trabalho pedagógico nos hospitais é o único momento que a criança aprende, porque em escolas regulares, muitas vezes as professoras elas não têm formação para esse tipo de atendimento e acaba por resultar em exclusão da criança. E é o que por vezes acontece com as crianças autistas e em algumas outras situações também. Por conta disso, as classes hospitalares servem como uma espécie de antiestressante, porque durante as aulas a criança ela consegue esquecer do hospital, ela vive de uma maneira mais natural. Segundo Fonseca, é um lugar que as crianças gostam, os pais aprovam e os resultados são positivos. Libânio e Guimarães, eles compreendem que a pedagogia ele é um campo de conhecimento que ele investiga a realidade educacional. Através do conhecimento, procura explicar de formas de intervenção metodológica e ela também organiza pedidos de atividades educativas que estão envolvidas no processo de assimilação ativo dos conhecimentos. Também enxerga o pedagogo como um profissional que ele atua em várias áreas da prática educacional,
direta ou indiretamente ligada à organização de processos de ensino-aprendizagem. Esse profissional, ele tem em vista também a formação humana. O pedagogo no seu dia a dia, ele vai lidar com fatos, contextos, situações que são próprias da sua prática em várias modalidades e expressões. A educação, ela também precisa buscar, além da formação de conteúdos, a formação educacional, a educação ela também busca formar o caráter das pessoas, passar valores. E que esse caráter e esses valores, no caminhar da vida da criança, ele deve ser alguma coisa que seja inabalável, não sendo pela força externa, vamos dizer assim, de outra pessoa, mas sim no sentido de ser uma coisa que seja fruto da ética. A primeira condição para que o ensino seja realmente efetivo é que ele desperte o interesse do aluno. Interesse é a palavra mágica da pedagogia, né, gente? Paulo Freire, em 1996, ele fala sobre o caráter ser um dos objetivos da prática educacional. Ele dá a entender que os saberes que são transmitidos na escola é um saber específico, onde o professor ele precisa aprender na sua vida acadêmica virtudes como confiar, autorizar e assumir de maneira humilde o papel de pessoa capacitada em se entender como um profissional ético e político. Então, gente, é preciso que, enquanto a gente estiver estudando na faculdade, que a gente procure estabelecer muito bem os valores, a nossa virtude, o nosso caráter, porque o professor, ele é um exemplo de profissional ético e político. O Paulo Freire, ele também fala que a prática do professor é a de entender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, ou uma experiência que é essencialmente humana, gente. Só nós somos educados aqui no planeta Terra, né? Não pode ser uma experiência que seja neutra ou que seja indiferente. Por conta disso, o professor tende a intervir e decidir nas formas de sua atuação, sempre procurando diminuir as dificuldades das crianças. Segundo o Paulo Freire, o que as pessoas fazem não é definido pela sua configuração social, mas por sermos responsáveis pela construção da nossa própria história. Então eu abro aspas. O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros, me põe numa posição em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, minha presença no mundo não é de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. Esta é a posição de quem luta para não apenas ser apenas objeto, mas sujeito também da história. Paulo Freire, 1996, eu coloquei ele 1996, mas é o ano de 96, na página 60. Então, o objeto, né, de estudo da formação do professor para as classes hospitalares é o de papel mediador entre a criança e o hospital. Segundo Ortiz Apud Oliveira, é importante conhecer sobre a enfermidade do aluno para poder estabelecer o limite entre o paciente e o aluno. Gente, para trabalhar um hospital,
O professor ele deve ter a ciência que ele vai se relacionar com vários tipos de pessoas, com diferentes tipos de experiências culturais. Ele precisa identificar quais são as necessidades educacionais específicas de cada aluno internado que estão impedidos de frequentar a escola de origem, procurando sempre fazer as adaptações curriculares necessárias em um processo de ensino-aprendizagem que seja flexível. Algumas pesquisas elas mostram que muitos professores do ambiente hospitalar eles não são treinados de maneira consistente, que os cursos de formação de professores no ambiente hospitalar muitas vezes eles não preparam de uma maneira efetiva a sua inserção numa realidade hospitalar. Muitas vezes não esclarece qual vai ser a rotina, não explica como funciona o cuidado específico de cada tipo de doença das crianças. Então, os professores têm sido seus próprios pesquisadores, desde suas ações até as suas propostas de ensino, que surgem desse universo que é complexo, que é o hospital. A maioria dos pedagogos no hospital, eles vêm aprendendo sua prática sozinhos. São saberes adquiridos pela constante atualização e vivências. Gente, não é só no hospital. Eu acho que um defeito que existe muito na faculdade de pedagogia é a diferença que existe entre a realidade e a prática. São coisas totalmente diferentes na minha concepção. Lógico que quando você está ali na prática, você consegue relembrar muitas coisas da teoria que você aprendeu, mas para mim ainda continua sendo uma coisa bem difícil, porque quando você se depara com uma turma, é muito diferente. Tem muita coisa da prática que você não aprende, você tem que aprender ali trabalhando mesmo. Como uma professora me disse, você só vai aprender quando você tiver a sua turma. E realmente, gente, aí eu acredito muito nisso, só que não deveria ser assim, né? Mas, enfim, o pedagogo hospitalar, ele também precisa aprender sobre a sua prática sozinho. Bom, gente, segundo Guimarães, o trabalho do professor no hospital, ele tem diversas faces, vamos dizer assim. São faces políticas, pedagógicas, psicológicas, sociais, ideológicas, mas nenhuma delas é tão importante e constante quanto a nossa disponibilidade de estar com o outro, para o outro. A escuta pedagógica, ela transforma o ambiente hospitalar, ele deixa ele menos angustiante, mas, como eu disse, precisa ser uma escuta que faça nascer um diálogo, que é uma das bases da educação, né, gente? Para educar, a gente precisa conversar, conversar, conversar muito e escutar também. Então, gente, o trabalho do professor hospitalar, ele é muito importante, porque ele atende às necessidades psicológicas e também sociais das crianças e do adolescente também. Ele precisa ter sensibilidade, ele precisa ser compreensivo, ter força de vontade, ser criativo, persistente e precisa ter muita paciência para conseguir atingir os seus objetivos educacionais. Bom, gente, o docente do ambiente hospitalar, ele precisa construir projetos de aprendizagens que são específicos para
para cada aluno hospitalizado. Ele precisa adaptar as atividades de uma maneira diferente dos padrões da educação formal. O professor desse ambiente, ele deve ter a visão de um todo e precisa ter uma visão, ele precisa ter em vista o aperfeiçoamento humano. Ele precisa construir uma educação onde o sentimento, a integração e a razão valorizem a pessoa. Então, gente, o professor ele faz mediações entre as relações de uma criança com a outra. E isso contribui muito para a sociabilização dos alunos hospitalizados. Isso ajuda muito na adaptação das crianças às rotinas hospitalares e resultando e consequentemente na sua recuperação. Então, gente, novas alternativas educacionais emergem nesta realidade de ensino, possibilita comprometimento político e pedagógico e fortalece a atuação docente. O professor, ele precisa oferecer auxílio emocional e de aprendizagem para a criança hospitalizada. Deve procurar transformar as situações e ações junto dos alunos internados, com projetos que sejam adaptados às capacidades e às habilidades de cada criança ou adolescente que estejam hospitalizadas. Bom, gente, resumidamente, eu acredito que a educação no hospital, ela se assemelha muito à educação formal. Todas essas coisas que eu disse para vocês, elas também fazem parte da educação formal. Você ser sensível, você fazer escuta pedagógica, você adaptar atividades, você fazer atividades que sejam adaptadas às capacidades ali dos seus alunos. Você trabalhar muito a autoestima, a autoconfiança. Porém, né, gente, no ambiente hospitalar, todas essas coisas elas precisam ser feitas de uma forma mais intensa, né? Que as crianças não estão bem, elas estão doentes, estão passando por coisas que são muito difíceis de se enfrentar. Numa idade sendo muito jovens, né? Então, é extremamente importante, né, gente, a educação na vida de uma criança hospitalizada. E muitas vezes a gente pode pensar que a forma de atendimento às crianças hospitalizadas, a forma individual, seja, vamos dizer assim, não vai acrescentar na sua carreira como professor. Eu penso que é o contrário, gente, ela vai acrescentar muito, porque é um trabalho muito importante, ele é muito requisitado dentro de hospital. Ele ajuda muito a criança, ele ajuda muito os pais, ele ajuda até, acredito que os médicos ali. Então, gente, eu acho que é isso. Se eu deixei de falar alguma coisa, se não ficou claro para vocês, eu peço que vocês façam um comentário aqui com alguma dúvida, com alguma coisa. Se não ficou claro para vocês, eu espero que eu tenha conseguido passar esse assunto de forma clara para vocês, que eu espero que eu tenha acrescentado em alguma coisa no aprendizado de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo.